Bem, galera, hoje nosso podcast é com Calef Alexandre de Souza. O cara copiou meu nome na caruda, mas é isso aí. É, Cara, a gente vai bater um papo então hoje sobre o October CMS, algumas particularidades que ele tem, e vamos fazer uma comparação dele com alguns produtos aí da Laravel que eu conhecia na live com o Igor. Me fala um pouco aí, qual que é a tua experiência com o October e por que você escolheu usar o October CMS, cara? cara, primeiro porque eu escolhi, na época, assim, há alguns anos atrás, trabalhar numa agência que a gente tinha um CMS próprio, né, desenvolvido por nós mesmos em CodeIgniter. E, só que assim, né, a gente mantinha por conta muitos problemas, porque a equipe não era muito grande e um quebrava a coisa do outro, enfim. E daí a gente passou a procurar alguma plataforma pronta, né, que a comunidade mantenha, que seja muito mais estável do que a gente tinha naquele painel, né. E daí foi uma busca, né. Claro que a primeira coisa que a gente fez foi ignorar o WordPress, porque a gente já tinha a visão que era ruim. E quem na verdade achou assim no grupo assim fui eu, o October. E aí a gente aprendeu, começou a usar na agência que trabalhava, né? E a partir daí não há mais ele, porque particularmente assim, eu até esse tempo atrás estava conversando com um amigo meu que poderia ser tudo em outubro, né? E não, na verdade não poderia, porque senão o mercado ia ficar muito saturado, né? Que teoricamente é bom também para mim. Mas é muito bom. Eu particularmente gosto muito, ajuda e não consigo largar, cara. Particularmente não consigo largar. O October ele trabalha de uma forma bem diferente. Seria assim, justo eu falar que o October ele é um CMS pra gente grande, porque ele não é comparado nem com o Drupal, nem com o WordPress, nem com o Joomla. A forma que ele trabalha é totalmente diferente dos demais CMS que a gente tem no mercado. Tanto é que o design hoje não conseguiria fazer no October o que ele faria no WordPress ou no Joomla, ou até mesmo no Drupal. Você acha que o October ele é um CMS voltado mais a programador do que para design? Então, cara, ele na verdade, assim, ele é um CMS que ele realmente foge um pouco da curva aí, do padrão, mas ao mesmo tempo ele tenta deixar o máximo possível a facilidade de uso dele, a simplicidade. Ele é, assim, um dos níveis mais maiores que eu já vi assim de abstração na questão de programação, né? Tanto é que ele trabalha muito com IELM, definição de configuração IELM. Então isso, na verdade, até facilita muito a questão assim de desenvolvimento em cima dele. Ele dá tanta liberdade para você, como programador já sênior, trabalhar com Laravel, qualquer coisa pura do zero, né? Como também para alguém, né, pega a documentação, consegue seguir alguns tutoriais e produzir também alguma coisa nele. Então, acredito que ele queira abraçar assim qualquer gama, qualquer gama de pessoas assim, o máximo possível. A parte dele de plugins. Eu já tive experiência com WordPress, e pra criar um plugin para WordPress é um inferno, cara. O negócio é muito ruim. E no October não, ele te dá uma liberdade, até a documentação dele para criação de plugin é uma documentação bem simples, bem fácil. E com o tempo, eu acho que eu acompanho o October há uns 2, 3 anos, tá crescendo muito a quantidade de plugin que tá no marketplace dele. Você acha que hoje os programadores, por conta do próprio Laravel, como eles criaram Laravel, o pessoal tá aderindo mais a usar o October já pegando a onda do Laravel mesmo? Ou você acha que o pessoal tá usando ele simplesmente porque ele é mais simples do que os demais frameworks, dos demais CMS, na questão de desenvolvimento? Eu acredito que seja mais por questão de simplicidade. O Laravel, assim, ele vende como framework até para agradar também a comunidade Laravel, né? Porque, de certa forma, as pessoas, quando procuram CMS, elas procuram saber o que tem por trás daquele CMS, né? Não é igual o WordPress, que é tudo estruturado, e ajuda bastante na questão do desenvolvimento. E ele dá liberdade também de você fazer qualquer coisa em Laravel. No fim das contas, né? Eu sempre falo assim, até para quem desenvolve junto, assim, mas dá para fazer, mas dá para fazer. Cara, no fim, em últimos do cenário, né? Se você pegar o October para usar em algum momento, em último cenário é Laravel, entendeu? Então você consegue desenvolver, você tem essa liberdade.
E a parte de plugins, ela é muito fácil, pelo menos na minha visão, assim, você consegue em alguns minutos desenvolver um plugin do zero, seja um CRUD no painel, seja de contato, de cadastro, né? Ele é bem organizado, bem modular. E outra coisa também eu gosto muito do plugin deles é a questão de compatibilidade. Dificilmente você vai ter um problema de compatibilidade com versão, porque você não vai ter aquilo no WordPress, quando você desenvolve em WordPress, usa plugins do WordPress, a primeira vez é uma maravilha. Você clica lá no atualização e tudo roda. Dá ali uma semana, um mês, ou você coloca em produção, você é obrigado a travar a atualização, porque se alguém clicar naquele botão lá, vai explodir. Vai acontecer algum problema, entendeu? Porque ou seja, o cara mudou na mão o plugin, ou simplesmente porque vai mandar uma versão de plugin que não vai ser mais compatível, enfim. E isso funciona bem. É a primeira vez que eu vejo isso funcionar em algum CMS, que é no October. Você não precisa ter medo de clicar em atualizar, né? E os plugins atualizar, tanto CMS quanto plugin atualizam. E é uma maravilha. O legal do October é que ele tem aquele plugin builder também, que a gente pode criar um plugin assim, mais simples, né, pelo próprio back-end dele. E tem um plugin de blog também, já pronto para quem for pôr um blog no site. Você acha que o October, além de a gente usar ele para site, ele pode ser usado para sistemas mais complexos também? Sim, na verdade, eu até recomendei, falei com eles uma vez que certo mesmo não deveria nem se chamar CMS, porque ele é tão evoluído, tão modular e tão assim, tão questão de desenvolvimento rápido que ele deveria ser October Enterprise, October alguma coisa relacionada a sistema, sabe? A um contexto um pouco porque o CMS ele acaba tirando um pouco do brilho do que ele realmente é, né? Igual o WordPress CMS, né? Então, porque CMS quando a gente entende, né, que é para, né, que é o Content Management System, mas na verdade não. Eu hoje, por exemplo, eu desenvolvo um sistema, mais sistemas, né, em October, tudo em October. Eu tiro aquela parte do CMS dele, que na verdade também é modular, você consegue desativar, não precisa estar ativo, você pode só usar o painel para qualquer tipo de aplicação. Então, eu já falei com eles, né? Eles acharam até uma boa ideia, propus isso, que futuramente eles façam essa parte do October ser voltada para a empresa, voltada para sistema, não só a questão de site, né? E, enfim. Você deu ideia pros caras cobrar o October aí, você vai quebrar eu desse jeito. Na verdade, assim, cara, você tem que pensar o seguinte: se um dia eles chegar a lançar alguma coisa do gênero, que eles venham realmente, vão dar um exemplo aqui bem prático, né? Eles lançam uma versão paga, beleza, paga, mas que exista um pessoal interno na parte deles que forneça ferramentas diferenciadas para você, que forneça upgrades muito mais rápidos, assim, que vai te ajudar a desenvolver muito melhor. Eu acredito assim que seja um custo que há de se pagar, entendeu? Que vale a pena, porque os caras são muito inteligentes, principalmente o criador, né? Todo o October inteiro, na verdade, ele é todo modular, tudo. A parte de painel, a parte de CMS, ele tem uma pasta chamada módulos, que é dentro daquele módulo ali, ele tem uma estrutura semelhante a plugins. E você consegue também criar um módulo daquele. Então, tudo que você vê dentro dele é modular. Claro, existe algumas precariedades ali que precisam ser melhoradas, né, no core dele, mas ainda assim, ele é muito assim evoluído. Então, não é um simples CMS. Já propus isso para os caras, né, porque essa questão de CMS hoje em dia, assim, ele atende, mas tem muito mais coisa nele, sabe, para explorar. Entendi. Eu tava fazendo uma comparação do October com o Laravel Nova. Não sei se você chegou a ver, se você não chegou, você vê futuramente aí. O Laravel ele tem já alguns produtos, né, que são pagos, como o Laravel Nova, e o custo do Laravel Nova, por isso eu falei pra você da questão de custo, é de, se não me engano, é US$ 100 por projeto. Agora você imagina no Brasil, o dólar como tá, você pagar US$ 100 por projeto.
É, É a doída, né, cara? É a doída. Mas eu acredito que, assim, as empresas assim realmente cobrar isso do usuário, até porque é para conseguir dar um suporte melhor. Porque, na verdade, se a gente for viver só de coisa de gratuita, os caras não ganham, aí os caras não conseguem dedicar no projeto e o projeto vai acabar morrendo. Então acho que a ideia não é essa. É do Ah, October, cara. é. Eu queria saber o seguinte: se você já chegou a trabalhar com aplicação real-time com ele? Porque o Laravel ele tem um Laravel Echo que pode ser usado para aplicação real-time. No October, tem alguma coisa que a gente pode fazer uma aplicação em tempo real? preparado não, cara. Mas como eu disse, em últimos casos é Laravel. Então você consegue pegar essa parte do Echo do Laravel, né? Usar alguma biblioteca, um package, né, que eles chamam, né? E instalar e fazer alguma coisa do zero, porque você tem acesso a uma controller, você tem acesso a rotas, você tem acesso a models, né? A parte de configuração, a parte de service provider, alias, enfim, tudo que o Laravel fornece, você também tem ali. Então, você pode simplesmente pegar um método dentro de uma controller, uma rota pública, por exemplo, né, um index, e ali dentro você usar a tua library, usar o socket.io, enfim, você consegue ainda do zero trabalhar com qualquer coisa com isso. Mas plugin mesmo, assim, para questão de real time, assim, eu nunca vi. Ele não tem nada assim no core do próprio October que facilita essa questão. Eu até perguntei se a gente estava off sobre o GraphQL, né, do dentro do October, e eu pesquisei depois se tinha algum plugin pago para GraphQL. Eu não achei nada, assim, nem na store dele, na marketplace dele, mas eu achei de outras pessoas que estão fazendo plugin, só que não estão colocando no marketplace. E eu percebi que grande quantidade de usuários do October que fazem plugin, eles não colocam no marketplace. Por quê? Porque não seguem a estrutura que o October pede. Sim, as boas práticas dele, na verdade, para colocar lá. Você acha que essas boas práticas que o October cobra na hora de validar um plugin tá tirando muito plugin que poderia ser útil no marketplace dele, ou é algo que ele tem que fazer para não virar zona? Ah, na verdade é os dois, né? Porque realmente eu vejo muito no GitHub que não tá lá, muita coisa boa, inclusive, né? Que você acaba encontrando lá. Mas a questão, voltando o comentário que eu fiz sobre a questão da atualização, né? Eu acho que para ele manter essa fama de que não quebrar quando você clica em atualizar, né? Eu acho que ele precisa seguir uma porção de regras para evitar esse tipo de coisa. Inclusive, eles têm também a questão de teste, né? Teste unitário que eles executam automaticamente do seu plugin quando você cria, que ajuda bastante a manter a compatibilidade com as versões de build que eles lançam. Então, né, fica meio a meio. É ruim porque existe uma burocracia para colocar no marketplace deles e é bom porque evita quebra. Mas o October ele tem um Composer Type próprio para eles. Então, quando você encontrar esse tipo de plugin no GitHub, você consegue, se o cara também fizer, né, o package dele, pelo Composer JSON e pelo package.org lá, packagist, né, você consegue instalar via Composer aquele plugin e automaticamente ele joga para dentro da pasta de plugins. Ele faz isso tanto com temas, plugins e módulos. Ele tem esses três types do Composer pronto para ele. Entendi. Você falou sobre o October ter algo pago para a empresa. Eu tinha lido no blog dele um tempo atrás que eles têm um suporte privado no Slake. Então, se alguém quiser ter um suporte privado no Slake, é só acessar, chamar um dos caras de um projeto mesmo no chat do Slake e eles falam tudo sobre esse suporte. Só que o valor é quase o valor do Laravel Nova. É US$ 97 mensais para ter esse suporte dos caras aí que estão criando o projeto. E eu achei um valor até bom, né? Até válido, porque é mais focado em empresa. Eles falaram isso no blog deles em 2019, no final de 2019, desse suporte aí. Você chegou a ficar sabendo de mais alguma coisa paga que eles têm ou não? Além da Marketplace, dos plugins Marketplace deles. Algo oficial mesmo. Tem. Dos colaboradores oficiais deles, ele recebe.
contribuição através daquele programa do GitHub, que agora o GitHub tem. E um dos níveis de contribuição dele lá é dar suporte privado, prioritário, né? Inclusive, eu colaboro, mas eu colaboro com $1. Então, é só assim por ajudar mesmo, né? Mas, se não me engano, eu acho que tem um lá de, por exemplo, $50 que ele já te dá prioridade nos teus problemas, nas suas issues do GitHub ou privado, né? Então, tem essa forma e tem essa questão que você falou, levantou do suporte, né, interno deles. Eles estão toda hora lançando, na verdade, tudo que é forma de tentar monetizar, né? Acredito que, que eles façam isso para tentar manter, né, esse grupo de pessoas que mais ajudam, né? São em torno de 5 pessoas, né? Que sempre estão ali ajudando, colaborando. Então, é a questão de contribuição. Tem aquela ferramenta que você posta uma issue e as pessoas pagam para aquela issue ser consertada, né? Eu esqueci o nome dela, então eles também têm conta lá. Tem a questão do partners, né? Então eles aceitam parceiros. E parceiros é legal porque você fica como parceiros deles e eles divulgam a tua empresa, né? Então, por exemplo, se alguém no mundo procurar um parceiro October no Brasil, você vai aparecer lá, né? Porque você é do Brasil. Então isso também é bem interessante. Muitas das bibliotecas hoje que estão surgindo, né, tem esse esquema de parceiros, de plano, até o PREACT tem esse esquema de plano aí também, para doação da galera, para o pessoal conseguir manter o projeto. O October ele vai estar fazendo numa velocidade muito baixa, né? Ele está monetizando, mas está monetizando numa velocidade pequena em comparação com o Laravel, que em 2 anos já surgiu N produtos aí em valores consideráveis. Né? Uma pessoa, hoje um freelancer não consegue pagar $97 mensais para usar o Laravel Nova. É um custo, a menos que o cara for um freelancer que pega bem, bastante projetos, um valor bem alto. O October também, além dos plugins, ele tem a parte de tema. Que quem vê o primeiro momento acha que é tipo WordPress, né? Você só vai arrastando as paradinhas e faz o tema lá. Ele trabalha com um pouco diferente. Você tem que desenvolver o tema na mão, na base do código, seguindo o padrão que ele pede. Você acha que esse esquema dele de criação de tema por code, em vez de ser um build, dificulta pra galera criar mais temas? Ou isso é bom porque não vai deixar ter aqueles temas que vão ficar zoados? Isso, na verdade, assim, é bom, né? Porque você é menos uma ferramenta que eles têm que dar suporte, que eu acredito que essa questão de essa ferramenta visual de drag and drop é muito complexa, né, cara, hoje em dia. E você dá manutenção e suporte para isso também é complexo. Então eles lavam a mão deles com relação a isso, né? Mas na verdade existe, teve um cara que fez um plugin que justamente faz esse tipo de funcionalidade, que é a parte de CMS no painel, ele se torna esse drag and drop, não sei se você já chegou a ver, mas é bem bacana. Então o legal também do October é isso, quando eles não querem fazer aquela ferramenta, seja porque não tem procura, ou seja porque eles não querem também inflar tanto o October, porque eles poderiam, por exemplo, fazer o October ser um canivete suíço, né? Mas eles querem evitar esse tipo de coisa porque eles dão a liberdade, flexibilidade de você fazer plugin para suprir aquela demanda, que eles não precisam colocar no core e dar suporte para aquela questão, entendeu? Então isso também é bem bacana deles. Por exemplo, um tipo de campo novo, sei lá, um date picker novo, né? Eles não precisam dar esse tipo de suporte nativo. Eles te dão ferramentas que você cria esse tipo de campo novo e você passa a usar, passa a colocar no marketplace, disponibilizar para outras pessoas. E isso é o bacana deles. O October, ele tem pouca divulgação dele, não tinha pouca divulgação dele. Não sei se você já ouviu um canal que chama Watch e Learn, assista e aprenda. Não. Depois eu vou passar pro seu link, vou até deixar na descrição desse podcast. É um canal que o cara fez N vídeos sobre o October CMS mostrando o quanto ele é fácil. Aí, inspirado nesse cara, eu fiz também uma playlist no meu canal lá sobre o October, acho que tem 5 ou 6 vídeos, mostrando um pouco dele. No Brasil, tem pouca gente trabalhando com o October, até divulgação de algumas ferramentas do Brasil são difíceis. Até porque, na minha concepção, eu não acho que um programador ajuda tanto assim outro programador.
Acho que os caras retêm um pouco de informação. Você acha que é, esse contato de programador com programador, existe realmente essa parte do cara ele, ele deixar de passar alguma informação por medo de mercado? Ou o pessoal não conhece mesmo o Oktober, por isso ele não está tão difundido assim como poderia estar? Eu acho assim que pelo menos no Brasil, né? O Outubro ele é bem famoso no meio dos russos, cara. Tem muito russo, muito mesmo. Inclusive tem um grupo no Telegram de Outubro CMS só para russo. Tem muito mais do que o inglês, para ter uma ideia. Nossa, não sei. Mas a questão do brasileiro, pelo menos no mercado de desenvolvimento no Brasil, eu vejo muito a galera querer usar meio que crua, meio que do zero, ou usar poucas libraries e partir do zero. Hoje em dia eles não veem essa questão de abstração como algo bom. Eles querem meio que fazer o próprio ou derivar de pouca coisa para fazer alguma coisa, entendeu? Eu, pelo contrário, eu imagino assim que quanto mais abstraído, claro que você também tem que entender como é que funciona toda a mecânica por trás, né? Pelo menos para você saber o que está acontecendo, não simplesmente confiar que o sistema faça aquilo por ti. Mas a questão de abstração é boa porque você desenvolve muito mais rápido, você tem uma estrutura muito mais sólida, né? E, e você evita essa questão de problemas, né? Recorrentes, seja de atualização, seja de alguma coisa que você mesmo mexeu e acabou quebrando. Então, acredito que a galera no Brasil não procure tanto esse tipo de coisa, justamente porque eles procuram mais fazer do zero. Mas a comunidade está crescendo muito, cara. A questão de ajuda, assim, tem muito grupo brasileiro de programação no Telegram, tem muita gente se ajudando, sabe? Tá mudando um pouco essa ideia de guardar o conhecimento para si próprio com medo de perder mercado. Hoje em dia, a galera está começando a se ajudar bastante, né? Só que realmente a procura pelo Oktober não é tão grande, justamente por essa questão de muita abstração, né? E é também a questão também do CMS, né? Como ele vem dessa parte do CMS, as pessoas não vê ele como um sistema de desenvolvimento de sistema, né? É aquele RAD, né, que eles chamam, né, que é Rapid Application Developer, que até você até comentou o plugin de build, né, que ele faz o plugin do zero rapidamente através de cliques e drag and drop. E a galera não gosta muito disso, então por isso que a procura ainda não é muito grande aqui no Brasil, mas lá fora tanto é que o próprio repositório dos caras do October, eles são, acho que quatro, três, a metade é três menos vezes do que a comunidade de Laravel. Então tá crescendo bastante. Eu falei sobre a cooperação entre programadores, até porque não que todos os programadores que não dividem o conhecimento. A grande maioria, assim, estão dividindo bastante, mas ainda tem aquela parte que acha que dividir não é conquistar. Quando a gente entra no chat de fora, tipo uma comunidade do Snake mesmo do October, ou até mesmo do Preact, que eu participo bastante, você põe uma dúvida ali, a galera responde, até os próprios caras que desenvolvem o projeto param para responder. E em grupo brasileiro a gente não tem essa cultura. O grupo que eu vejo assim é o grupo de Python, que o pessoal é bem unido, ali o pessoal é bem unido, e em alguns grupos de JavaScript também eu vejo isso aí, mas em outros não te ajudam tanto assim. No de outubro a gente tem o que eu participo no Telegram, que é o inglês, que a gente não tem brasileiro, né? No Telegram ainda. O pessoal até se ajuda bastante, mas ainda eu acho que no contexto geral, os programadores, se eles fossem tão unidos, eles podiam parar o país praticamente, porque tudo depende de programação. Você acha que no futuro, não muito distante, os programadores vão ser mais unidos do que são hoje? Ou você acha que a tendência não é essa galera se juntar? Não, eu acredito que sim, vão ser unidos, até porque a gente depende disso, né? Hoje, se você não criar o hábito de contribuir, de colaborar na comunidade, seja com um problema, seja você mesmo postando aquele problema que outros respondam e que aquele problema vire solução de muitos, né? A gente não vai para frente. Então,
Isso precisa ser mudado, na verdade tá sendo mudado, né? A cabeça de muitas pessoas hoje é contribuir. Por exemplo, eu peguei o hábito de muitas coisas que eu faço que são de uso global, como, por exemplo, a integração com algum sistema de frete, como o correio. Eu já penso em fazer aquilo meio que modular, à parte, e publicar no GitHub, seja deixar lá para alguém usar, né? Então, esse tipo de pensamento, de contribuição com o desenvolvimento, está crescendo bastante, crescendo bastante. O October falou que tem o drag drop dele, né, que eu acho bem legal, mas ele também tem a parte que você pode usar pela linha de comando. Você pode criar os controllers, as mods, as migrations dele, Sim, sim. tudo via linha de comando. É, a galera que tá usando o October, eles preferem usar mais a parte visual ou você acha que eles preferem mais a command line dele ali? É difícil eu ver pessoas perguntando sobre command line, cara. Realmente, talvez. Mas assim, é uma ferramenta imensa, imensa porque eu tenho a experiência de que uma vez eu criei só o banco de dados, né? A partir do banco de dados eu fui dando os comandos para geração de controller, geração de model, de plugin, e o bicho criou a parte de CRUD assim meio que automático, sabe? Precisei mexer uma coisa ou outra. Então é uma ferramenta bem grande. Inclusive eu tenho uma contribuição com o próprio repositório, os caras estão aprovando lá para sair na próxima versão, que é um comando para dar rollback no plugin. Então, quando você tem as versões ali, 5 versões do plugin, e você queira voltar para a versão 3, versão 1 ou 0, você consegue dar esse rollback do plugin, que hoje não tem. Então, acredito que é uma ferramenta bem poderosa, bem forte. O Artisan, na verdade, tem muitos command line ali que você é meio que obrigado a usar, né? Mas realmente é poucas pessoas que venham usar. Talvez por falta de conhecimentos, talvez porque o terminal também é meio que ausente para muitos, né? Ou desconhecido. A pessoa gosta mais do visual, ou a pessoa simplesmente está no Windows, né? Mas é foda mesmo. No repositório do October lá no início dele, tá que tá movendo pro Laravel 6, foi aberto dia 12 de junho de 2019. Então vai tá quase fazendo aniversário já esse move dele pro Laravel 6. Você tinha comentado comigo que ele só move pro Laravel 6 caso a versão tiver estável. LTS, né? Que é a Long Time Support, que, que o Laravel ele começou a gerar essas versões para a questão das empresas começar a usar eles com mais frequência, né? Porque antes o Laravel não era tão usado porque empresas mesmo, né? Empresa grande, ela tem esse receio de não receber suporte a longo prazo, né? Então elas deixam de usar esse tipo de framework. Antigamente quem só fazia esse tipo de coisa era o Zen Framework. O Laravel começou com a versão dele 5 ou 5.5 LTS, que ele começou a dar suporte a longo prazo, que é questão assim, cara, de, se eu não me engano, suporte de 5 anos para aquela versão. Então, hoje, eles ainda lançam atualizações para 5.5 por causa dessa versão. Só que não é todas as versões. A cada tantas versões, eles lançam uma dessa. Então, se eu não me engano, a 6.2, a 6.1 foi uma próxima versão, né? Ou a 6.0, eu acho. Foi uma próxima versão LTS. Aí depois, não sei qual que foi, eu acho que foi a 7 agora, que também foi, mas não são todas. E o October, eles têm esse dilema que eles só atualizam para o Laravel com versão LTS. Então a próxima que eles agora que estão pensando em atualizar é a 6. Inclusive os caras até lançaram uma contribuição para ajudar a acelerar esse processo, porque também não é algo muito fácil de fazer, né? Muita coisa quebra, precisa de muito teste, então é algo realmente longo. E eles lançaram um link para contribuição, quem quiser ajudar a monetizar esse upgrade acelera também o processo para os caras.
Até dei uma olhada nas ISOs que tá aberta no Git deles, tem bastante coisa, né, pra ser alterada, muita coisa quebrou. Tanto aqui no chat lá no Twitter Sim, eles nem, sim. nem tocam muito nesse assunto aí, né, dessa alteração. Mas você acha que vai ter muito ganho indo pro Laravel 6 ou não vai ter tanta novidade assim? Ah, sim, vai ter muito, cara, muito, muito, muito mesmo, porque o próprio Laravel, né, do 5 para o 6, os caras mudaram muita coisa. E a questão também, por exemplo, de banco, né, a versão 5.5, por exemplo, ela não dá suporte a colunas do MySQL do tipo JSON, sabe como é que funciona? Uhum. E o 6, o 5.6 começou a dar um pouco de suporte de busca, né, de query dentro de JSON, como se fosse MongoDB, né? E a versão 6 ela se aprofundou muito mais nisso, porque daí pegou a suportar MySQL 5.7 para cima, né? E aí existe a coluna do tipo JSON e você consegue fazer subqueries, né, dentro dessa coluna de forma nativa. E isso não tem também no 5.5. E como o October ele tem também bastante questões que ele trabalha com JSON, né? Então isso vai facilitar bastante a busca, por exemplo, o form de repeater dele, né, que gera formulários, cópias de formulários, né, no painel. Isso é tudo em JSON. Então vai facilitar muito a busca de valores salvo nesses repeater no banco de dados. E O, em outras coisas também, a questão de desempenho também é bem gritante. eu tava vendo no site do October, ele não tem o idioma português, né, cara, no site dele. Até na documentação também não tem o idioma português. Você acha que isso também prejudica um pouco o brasileiro aprender a usar o October, mesmo a gente sabendo que hoje a maioria dos frameworks, bibliotecas, a documentação é tudo em inglês? Ah, sempre vai prejudicar porque sempre tem pessoas que não dominam inglês, né? E, na verdade, o Brasil, ele é meio que campeão, né? Enquanto outros países aí mais desenvolvidos, o inglês é quase uma linguagem nativa, né? No Brasil ainda tem muita gente que não entende muito. E isso dificulta de certa forma. Mas, porém, contudo, o mundo da programação, cara, requer no mínimo que você tenha um básico de inglês, né? Até porque busca, no geral, de programação, você tem que sempre fazer em inglês, seja em October, seja em qualquer outro tipo de linguagem, né? Português é bem pouca coisa que você vai achar. Então, a questão da documentação é só um obstáculo, mas a pessoa, pelo menos, tem que ter um básico, né? Isso é verdade. O site do October, eu não sabia, eu fui descobrir esses dias, fui confirmar na verdade esses dias, que o site do October é feito com October. Tem muito framework que não usa o próprio framework para criar o site, né? Tipo assim, ó, vamos te dar um exemplo. Eu não sei se o site do WordPress é feito em WordPress, ou do Joomla é feito em Joomla, ou do Drupal é feito em Drupal. Então acho que para uma empresa provar que o negócio é bom, ela tem que usar. Qual que é o teu ponto de vista sobre as Exato. empresas que não criam nem o próprio site com a ferramenta, com o seu próprio framework? Ah, não passa confiança, né? Porque o October, como ele usa o próprio site, você imagina, existe uma certa gama de pessoas que acessam, então ele precisa de desempenho, então ele demonstra que existe desempenho no framework, né? No CMS. Existe a questão de recursos, como ele tem marketplace, que envolve checkout, que envolve partners, que envolve a publicação de plugins, atualização de plugins, né? Documentação, blog, fórum, tudo isso é feito em October. Ele mostra que realmente ele atende, né, a quantidade de pessoas que, por exemplo, acessam o site dele para usar esse tipo de coisa. Então, se outra empresa não faz esse tipo de coisa, não passa, no mínimo, confiança a quem vai usar a ferramenta dela. Então o cara não tem no mínimo ter vergonha na cara e usar, né? Igual o cara do Preact fez o site do Preact em Preact, que é coisa linda de Deus, cara. Pra, ge- Exato. pra gente finalizar aqui, cara, pra não ficar um vídeo muito longo, você sabe quais são as próximas features do October? Se tem alguma novidade surgindo aí? Se tem alguma coisa que a galera pode ficar de olho já esperando?
Ou você não tá sabendo de nada em primeira mão ainda? Cara, eu gosto de acompanhar bastante, mas eles não lançam o que vai sair, né? Eles geralmente sempre lançam o que saiu. E tem como, através das issues, né, das boards lá, você conseguir ter um preview do que pode ter na próxima versão. Mas muitas coisas que eles não conseguem finalizar, na próxima versão eles vão empurrando para outras, né? Então é bem pouco que você consegue prever o que vai sair. Por exemplo, o Laravel 6, você não tem como ter ideia de quando que vai sair. Mas existe a URL October CMS barra changelog, que ela mostra todas as versões e detalhes do que saiu, né? E qual que é a próxima versão que vai sair. Então é bem legal acompanhar esses links, porque você consegue ver novidades que você não consegue ver na documentação, porque a documentação não mostra. Por exemplo, esse tempo atrás eu vi que saiu level de permissão para campos e coluna. Sabia disso? Caraca, velho. Então você consegue definir, por exemplo, permissão para determinados campos de um formulário e permissões para determinadas colunas de uma listagem. Então, às vezes, aquele cara não tem acesso a, por exemplo, o preço do produto. Então, ele não vai ver aquele campo de preço. Então, é bem legal. A gente no changelog que você disse, ele tá no build 465. Então, eu não sabia que tinha changelog aqui não, cara. Bem bacana assim Não, também. e você consegue ver você consegue ver os detalhes. Né? A única coisa engraçada deles é essa questão de build, né? Eles não trabalham com padrão de versão, né? Eles trabalham com número de build. Eles já colocaram no October na versão 7.3 do PHP, né? Tem suporte à versão 7.3. 7.4 já? 7.4, na verdade, 7.4, cara. E é pouco. Os caras estão. Não colocaram como requisito mínimo, né? A 7.4, senão também vai quebrar todo mundo. Mas já tem já a 7.4. Eu tive um problema esses dias com a 7.2 na parte de imagem. Eu até postei no grupo lá que eu dava um get path, ele não pegava o path da imagem, falava que faltava biblioteca. Aí eu fui ver no meu servidor, na versão 7.2 não tinha a biblioteca de manipulação de imagem, a GD. Sim. Por isso deu pau, não era nem o framework, era porque na versão mesmo não tinha a GD no 7.1. Aí briguei com todo mundo, mais carcel lá no grupo e por fim não tinha biblioteca. Depois Inclusive é um dos requerimentos mínimos deles. pra A instalação dele. biblioteca. Eu instalei na versão 7, aí depois fui no painel e coloquei a 7.1. Aí eu não sabia que não tinha biblioteca. Depois que eu fui ver que não tinha, até pedi desculpa pra galera no grupo, falando, gente, super vergonha que eu passei aí, mas não tem biblioteca mesmo. Mas eu tava. Mas Eu tava num projeto tão importante, eu tava num gás tão bom, num pique tão bom, que eu já mudei, já fui vendo, fui abrindo o código, fui vendo que tava dando erro. Achei, até alterei a linha do framework não tava dando erro pra ver se parava, não parou. Aí eu quero saber se tem a biblioteca lá. Aí que eu fui parar pra pensar, será que tem a GD? Aí fui ver as configurações PHP, não tinha. Nossa, cara, que fita, cara. mas é comum essa questão de biblioteca do extensão do PHP. É bem. Esse tempo atrás eu estava hospedando um cliente num servidor que não tinha a biblioteca do MySQL. Nossa, mãe. E aí? É, E aí? aí tive que pedir para os caras do servidor instalar lá. Como é que pode? Tipo, os cara instalam o PHP, instalam o Apache, o NX lá Não põe e mais acham que quer. é só isso, né? Não põe mais quer, não põe nada, mas o que? Essa é light de banco da. Calef, então, a gente não ficar muito grande aqui, cara, vamos dar uma encerrada aqui, depois a gente combina uma outra hora aí, assim que lá sair a versão 6, Beleza. né? Que acredito eu que não vai demorar muito, se tudo der certo, acho que vai fazer aniversário de 1 ano. Não. Você quer deixar as redes sociais pra galera aí? Você tem Facebook? Que é o pessoal da entrevista aqui não tem Facebook, né? Ninguém tem Facebook mais, Cara, ninguém tem nada. não tenho Facebook não, mas eu tenho o Twitter. Twitter é CalefPR, né? O meu Telegram, na verdade eu participo da comunidade, né, do October CMS, quem quiser me procura lá. Eu tenho também o grupo do OpenCart Brasil, né?
O grupo de GitLab também eu tenho e participo. Então, quem quiser me procurar, pode me procurar, tirar as dúvidas no Telegram mesmo ou no Twitter. Por que você não tem Facebook, cara? Por que a galera não tem Facebook? A Facebook eu acho que é uma rede social que virou meio familiar, né? Então, lá tem a sua mãe, né, cara? Sua mãe tá postando fotos lá. Essa é nova, velho. Essa é nova. Facebook é rede familiar. Não, beleza, cara. Eu vou deixar. Depois você manda pra mim as tuas redes sociais e eu coloco na descrição do vídeo. Cara, foi um prazer bater esse Beleza. papo contigo aí. Mesmo a gente É estando igualmente. um pouco tarde. Mas vamos marcar um outro papo de dev aí. Não, tranquilo, beleza. Calef, muito obrigado, cara, pela participação aí. Um forte abraço. Obrigado também, cara. Abraço. Falou.